Damos as boas-vindas a mais uma sessão de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Durante o mês de maio e junho propusemos-nos falar sobre a família como uma ideia de Deus. E assemelhámos esta ideia a uma casa em construção. Foram colocados fundamentos, vigas, telhado, acabamentos e, por fim, as decorações da casa. E na semana passada conversámos sobre o que acontece quando esta casa, o ninho, fica vazio. E hoje vamos falar sobre o plano intencional de Deus, que vai muito para além do que os anos em que pai e mãe e filhos enchem a casa. Mas antes gostaríamos que ouvisses umas palavras muito bonitas da nossa Raquel Correia. Fica atento. A casa não é apenas um abrigo, mas um porto seguro onde podemos sonhar. Não é apenas um lugar onde alojamos o nosso corpo, mas um lugar onde podemos ser nós mesmos. A casa não é igual para todos. Se pensarmos nas casas que os nossos pais e avós habitavam há 50 anos atrás, uma distância sem tamanho. As nossas casas hoje estão cheias de máquinas, tecnologia, aparelhos domésticos, pequenos, grandes, que os tornam funcionais. Mas será que funcionam? O que precisamos não é de mais funcionalidade, mas de mais consistência, mais poesia, mais amor. É neste território familiar que se produzem os valores, os alicerces, onde os objetos deixam de o ser apenas e passam a ser um legado com história. Pensar numa casa como um depósito de indivíduos é totalmente o oposto ao conceito espiritual da casa, sem a doçura da intimidade, sem o cheiro da comida, sem a risada das crianças, sem o choro da perda ou sem a alegria dos nascimentos. A casa é um pesadelo presente e sem perspectiva de futuro. A casa é o lugar santo da família. Não importa de que material é feito ou o local onde foi construída. A casa torna-se nossa quando todos os ocupantes sabem que têm algo em comum, possível de preservar e tão valioso para ser transmitido à geração seguinte. Assim também é na casa de Deus. A casa, tão bom, tão lindo, o ninho vazio. Mas a casa não vai ficar assim por muito tempo. Porque um dia recebemos a notícia que vamos ser avós. E sem que nos demos conta, a casa fica cheia outra vez com os seres pequeninos, dependentes, lindos, maravilhosos, como não há outros, e que enchem a nossa vida de sorrisos e o nosso coração de calor, como mais ninguém conseguiu fazer. Eu estou a falar dos netos. A nossa primeira neta nasceu e foi difícil gerir a ansiedade porque ela estava muito longe, a muitos milhares de quilómetros de distância de nós. A segunda neta nasceu 7 meses depois, bem perto de nós. E a vida começou a fazer-se à volta desta criatura tão linda que entrou nas nossas vidas para trazer os tais sorrisos e o tal calor ao nosso coração. Eu não vou falar do papel dos avós, apesar de ser um tema bastante interessante para abordar, mas não é isso a que me proponho hoje. Quero falar antes do que vem a seguir. As nossas netas cresceram, 5 mulheres lindas, especiais, casaram, elas mesmo deixaram vazias a casa dos pais. Hoje todas são mães, o que faz de nós felizes,
bisavós. O que quer dizer é que a vida, nos seus ciclos misteriosos, continuou. E afinal, qual é o nosso papel agora, neste ciclo que parece final? É construir e deixar um legado. Legado e herança são coisas diferentes, distintas. A herança corresponde à totalidade ou a uma cota do património do falecido. Os seus bens, as suas propriedades, o seu dinheiro, etc. O legado, por sua vez, corresponde a bens ou valores determinados, mas na maioria das vezes são bens imateriais. E embora os nossos descendentes tenham direito à herança legal dos nossos bens, o nosso legado é algo específico que queremos, desejamos deixar. Legado não fala apenas do futuro, mas fala para algo além de nós, algo que vai perdurar depois de nós. Legado tem a ver com o que eu quero deixar, o que eu posso fazer com a minha vida, depois da minha partida deste mundo. Lá no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 22, diz assim: a herança do homem de bem fica para os seus herdeiros. Não sei se demoras muito a pensar nisto, naturalmente ainda és jovem demais para pensar, para te deteres a determinar e a imaginar o que vais deixar. Mas quer dizer-te que podemos começar sabiamente agora a armazenar alguns bens que no futuro poderão ser de inestimável valor para o legado que tu desejas deixar. Por exemplo, as palavras. As palavras que usamos na nossa interação com os nossos filhos têm um peso incalculável. Há palavras que nos arrependemos de ter dito, nunca mais podemos ir lá atrás buscá-las. Mas há palavras que têm um grande poder para o bem e para o mal. Quando tu dizes a um filho, não prestas para nada, nunca vais ser nada nesta vida. Ou quando tu dizes, pelo contrário, és a alegria da minha vida, és tão inteligente. O efeito de umas e outras tem um grande poder. Não é possível dizer-vos quantas pessoas eu tenho aconselhado, por quantas tenho orado. Pessoas cujas vidas ficaram marcadas pelas palavras que os pais lhes diziam quando se zangavam, ou aquilo que nós dizemos, da boca para fora saíam essas palavras. Um outro bem importante a guardar para o nosso legado é o nosso caráter. Tem a ver como vivemos a nossa vida, as coisas que fazemos e dizemos que são importantes para Deus e que deveriam ser também importantes para nós. Deus não está interessado apenas em que tenhamos uma boa reputação, Ele está interessado em que construamos o nosso caráter. Reputação é aquilo que pretendes mostrar na tua vida. Caráter é aquilo que tu és. Reputação é algo que te precede. Caráter é o que fica depois de saíres da cena. Reputação alcança-se num breve momento. Caráter é a construção de uma vida inteira. Reputação é o que as pessoas pensam de ti. Caráter é o que Deus sabe que tu és. Qual vais escolher para deixar como legado? Um outro bem é a nossa conduta. Tem a ver com os valores que regem a nossa vida. Podemos dizer que queremos nisto ou naquilo, mas a não ser que o demonstremos pela nossa conduta, ela nunca vai afetar os nossos filhos. A verdade, a honestidade, a misericórdia, o desprendimento das coisas materiais, a dádiva aos outros, serão observados e imitados, acreditemos ou não. Um outro bem são as nossas convicções, que têm muito a ver com aquilo que dissemos anteriormente. O que é importante para nós? Os nossos filhos sabem o que é importante para nós? Infelizmente, muitas vezes é apenas no funeral dos pais que os filhos descobrem como os pais se conheceram, como viveram, o que era importante para eles. Há uma passagem bíblica muito importante que já foi aqui mencionada, narrada nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, e que diz assim: 2 homens tiveram a mesma visão. Ambos enfrentaram tempestades. Tinham caráter diferente, colocaram fundações diferentes. Mas a maior diferença entre estes 2 fundamentos está no facto que um deles construiu uma casa para ser vista
e o outro construiu uma casa para ela durar. Os dois homens experimentaram resultados diferentes. De facto, são os resultados o maior contraste entre estes dois personagens bíblicos, porque diz que uma casa aguentou, enquanto a outra caiu num colapso total. O que desejava o Senhor ensinar-nos é o ponto fundamental do que Ele quer dizer-nos. Se passássemos pelas duas casas, não iríamos descobrir nenhuma diferença. De facto, se falássemos com os dois homens, também não íamos descobrir nada relevante. Foi apenas durante a tempestade que as diferenças se tornaram visíveis. Só a tempestade revela a natureza das nossas fundações. Enquanto o sol brilha, nem te detens a pensar onde construíste a casa, mas a tempestade tem uma maneira de mostrar o fundamento, o lugar onde colocaste a tua casa. Repara nas palavras do Evangelho, que diz: a chuva desceu, as águas subiram, os ventos sopraram e deram na casa. Eu quero dizer que o nosso fundamento tem que ser colocado antes da tempestade. Como construímos um fundamento? Nós não construímos uma casa para ser vista. Queremos uma casa que perdure. E queremos deixar um legado à nossa família. Eu estou a pensar na minha mãe. O que nos deixou ela? Dinheiro? Tinha tão pouco para sustentar 6 crianças. Posses? Propriedades? Nada. Mas deixou um legado baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Ainda hoje, tantos anos depois da sua morte, ainda lembramos a maneira feliz como ela encarava a vida. Ainda lembramos a fé inabalável que a sustentava. Ainda lembramos o amor incondicional que ela tinha por nós e por todas as pessoas que entravam na nossa casa. E ainda lembramos as orações que ela nos ensinou, baseadas na palavra de Deus. E isso leva-me a pensar: que legado vou eu deixar aos meus filhos, às minhas netas e bisnetos? O que dirão depois da minha partida? O que estou a deixar de bom ou mau fará neles alguma impressão duradoura? Um outro bem importante no nosso legado é a nossa fé. A Bíblia, a palavra de Deus, fala muito sobre gerações. De facto, a ideia divina é que a fé passe de geração em geração. Olha o que diz o Salmo 71, versículo 18. Não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. E depois o Salmo 145, versículo 4 diz: cada geração contará a seguinte o que tu tens feito e todos proclamarão as tuas proezas. O apóstolo Paulo tinha também alguma ideia sobre isto ao falar com Timóteo, lá na segunda carta que ele escreveu, capítulo 1, versículo 13 e 14. Toma por modelo a doutrina verdadeira que de mim aprendeste e mantém-te firme na fé, no amor, em união com Cristo Jesus. Procura guardar o precioso legado da fé. Como filhos de Deus, como famílias cristãs, foi-nos confiado um tesouro incalculável de fé, que Deus deseja que passemos aos nossos descendentes, deixando assim um legado duradouro de retidão. Desde o princípio, a ideia, a intenção do Senhor para a família era que esta fosse um meio de confiar a herança da fé à geração seguinte. Quando isto não acontece, os filhos podem até adotar a religião dos pais, mas falharão em seguir o Deus dos seus pais. Imagina a fé cristã como um baú, cheio de crenças e valores essenciais. Muitas vezes os filhos guardam esse baú com o rótulo de fé cristã, mas ou nunca o examinam ou começam por substituir as convicções vitais que ele encerra por ideias que nada têm a ver com a palavra de Deus, ou seja, não sabem qual o que seguir e guardar e o porquê de fazê-lo. Isso afetará drasticamente a maneira como viverão as suas vidas. Mas muito mais do que passar crenças ou até a fé num baú fechado, os pais têm que modelar claramente o que tem a ver com seguir Cristo apaixonadamente.
o que é adorar o Senhor com o coração quebrantado e humilhado, o que é compreender o propósito de Deus para a vida e possuir uma esperança que vai muito mais além de tudo o que o mundo possa oferecer. Esse tipo de legado permite aos nossos descendentes dizerem aos seus filhos: tu conheces o meu ensino, comportamento, intenções, a fé, a paciência, o amor e a persistência, como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Se os nossos descendentes abraçarem este legado, poderão passá-lo à sua geração. De facto, eu poderia resumir tudo o que disse até agora nesta frase, que eu gostava que tu escrevesses aí também. Legado, deixas o que vives. Legado, deixas o que vives. Não te iludas, o teu legado depende da vida que vives. Será que a tua vida pode mover os teus filhos e netos a amar, a buscar a Deus apaixonadamente, a amar as pessoas e a vê-las como Jesus as vê? É verdade que os nossos filhos poderão vir a errar, mas Deus ainda não terminou contigo, nem comigo e nem com eles. É verdade que os nossos filhos poderão vir a errar, mas Deus ainda não terminou contigo, nem comigo e nem com eles. Fiquemos firmes, não desistamos dos nossos filhos. E o Deus que prometeu que instruíssemos os nossos filhos no caminho em que devem andar, Ele os guardará para que encontrem de volta esse caminho. Porque Ele é um Deus fiel, cujas promessas nunca falham. Vamos terminar como começamos. Vamos voltar às fundações da casa. Há algo muito importante em relação à colocação dessas fundações. Tu podes colocá-las antes ou depois da chuva, mas nunca durante a chuva, porque a fundação tem que solidificar antes do temporal. Podes colocá-las antes ou depois da chuva, nunca enquanto chove, porque a fundação tem que solidificar antes do temporal, de maneira que a tempestade chegue, não estejamos numa crise. Deus permite este temporal para que saibamos que tipo de fundações estamos a colocar. Só uma tempestade pode dizer realmente se estamos firmados na palavra de Deus, nas suas promessas infalíveis, ou se somos apenas ouvintes. Há uma grande diferença entre dizer amém ao domingo e amém na segunda-feira, quando a tempestade chega. Há uma grande diferença entre adorar a Deus quando tudo vai bem e adorar a Deus quando as coisas nem sempre estão bem. Mas, se o teu fundamento é seguro, assim será o teu legado. A palavra que nós vamos pôr em rodapé é legado. E vamos descobrir o que existe dentro desta palavra através de um acróstico. Então, a palavra é L, liderança. Esta é uma pedra que pode construir um legado. Ser um líder no teu lar. Um líder não é alguém que grita ordens, mas alguém que tem uma visão para a sua família e que vê o futuro da sua família, que lidera pelo exemplo e depois ajuda os outros a descobrirem o seu propósito divino. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: Pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nos com disciplina e equilíbrio, em nome do Senhor. Os pais crentes têm que entender o seu papel de mordomos na vida dos seus filhos. Não tem a ver com ensino de preferências pessoais, mas de verdades espirituais. O alvo não é a autoridade parental, mas a transferência da autoridade de Deus para a vida dos nossos filhos. Haverá sempre um fosso de gerações, mas nunca pode haver um fosso de autoridade divina. A letra que vem a seguir é encorajamento. Esta é a segunda força do nosso fundamento. Vamos ler outra vez o Salmo 127, 1, que diz: se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. De nada vos serve trabalhar de sol a sol e comer um pão ganho com tanta fadiga, quando Deus é que dá prosperidade aos seus fiéis. Os filhos são uma herança do Senhor. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Tudo isto tem a ver com o encorajamento que recebemos de Deus e que damos aos nossos filhos para que cresçam em equilíbrio. A letra G significa generosidade.
E esta é uma pedra de grande valor no edifício da família e, portanto, no legado que deixamos aos nossos filhos. Não fomos chamados para o egoísmo, mas para nos darmos uns aos outros. E dar o quê? Um dos nossos bens é o tempo. Não é dinheiro, nem bens, nem tampouco o teto sobre a nossa cabeça, nem o pão na mesa, mas o facto de amarmos os outros, de nos darmos aos outros, de estarmos prontos para os outros, tal como o Senhor nos ensina. E depois a letra A, que tem a ver com aceitação, afirmação. É tão importante esta aceitação na família, pois Deus deu a cada pessoa e a cada família um propósito único e singular. Temos que aprender a aceitar e a não tentar manipular o chamado de cada um. Depois a letra D, desejo de Deus. Querer muito, anelar, querer muito Deus. O desejo que seja Deus a edificar a família, a casa. Começa connosco, lideramos pelo exemplo e mostramos assim o que é ser um verdadeiro seguidor de Cristo. E por fim a letra O, que tem a ver com oração. Esta é uma pedra fundamental no edifício da família. Pela oração nós amamos, curamos, perdoamos, dirigimos os nossos filhos até serem tudo o que Deus tem em propósito para as suas vidas. Pela oração recebemos a certeza que, embora o seu caminho pareça difícil, Deus está atento às nossas orações e aos nossos corações e aos pedidos que lhe fazemos. Estamos a falar de legado, do que queremos deixar quando a porta física da nossa casa se fechar e nós partirmos deste mundo. Eu vou terminar com uma ilustração verídica do que acabei de falar convosco. No princípio dos anos 1700, viveu um casal que, em fé, decidiu criar a sua família. Os seus nomes eram Jonathan e Sarah Edwards. Começaram a sua vida como pastores numa pequenina igreja. Nos anos a seguir, escreveram muitos poemas, muitos hinos, muitas pregações, o que foi de influência no grande avivamento. Este casal teve 11 filhos. Sarah era parceira do seu marido no seu ministério, algo bem singular para aquele tempo. E ele procurava conselhos junto da sua esposa para as suas mensagens, para os assuntos da igreja. Gastavam muito tempo a conversar sobre estes assuntos e, à medida que os filhos cresciam, eles envolviam os filhos também nos assuntos da igreja. O efeito da vida deste casal, Edwards, não pode ser medido, mas muito dos resultados mensuráveis da sua fidelidade a Deus foram encontrados nos seus descendentes. Por volta do ano 1900, houve um homem chamado Winship que listou algumas coisas interessantes sobre esta família. Ele conseguiu encontrar nada mais, nada menos que 1.400 descendentes de Jonathan e Sarah. E desses 1.400, ele achou 100 advogados, um diretor de uma escola de direito, 80 pessoas em lugares públicos de grande destaque, 65 professores de faculdades e escolas, 30 juízes, 13 presidentes de universidades, 3 presidentes de câmaras de grandes cidades, 3 governadores de estados, 3 senadores de estados, um controlador do Tesouro dos Estados Unidos da América e 3 vice-presidentes dos Estados Unidos. Impressionante, digo eu. E nós? Que legado deixamos? Será duradouro? Será eterno? Ou preocupamos-nos apenas em deixar dinheiro, propriedades e outros bens? O apóstolo Paulo instruiu Timóteo a investir a sua vida em homens fiéis, que fossem capazes de passar a fé à geração seguinte. Onde achas que Deus deseja que tu e que eu investamos o nosso tempo, o tempo da nossa vida, o tempo que Ele nos deu? Senhor, temos falado de assuntos tão sérios durante este tempo de ensino sobre a casa, como tua ideia. Sentimos que ficámos aquém do muito que há para pensar, para dizer, para praticar sobre este assunto. Mas hoje vimos humildemente colocar diante de ti a nossa casa. Entra, Senhor, és bem-vindo. Limpa, restaura, reestrutura, embeleza
e dá-nos a capacidade de seguir a Tua palavra sobre este tópico tão importante. Perdoa se temos sido negligentes, permissivos, desleixados, rígidos, pouco amorosos com a nossa herança. Faz-nos dar passos decisivos para que aquilo que aprendemos de Ti não desapareça quando sairmos deste mundo, mas fique como semente na vida dos que amamos. Oramos isto no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Amém. Vemo-nos por aí.